Vila de Zelenovka Maksim Chumar, na Sibéria. Aqui, o silêncio não traz paz, mas sim medo. As janelas estão trancadas, os portões reforçados com o que se tem. Crianças não vão à escola, moradores evitam sair. O motivo? Tigres estão comendo pessoas. Nas últimas semanas, corpos foram encontrados arrastados pela neve, com marcas claras de um único responsável, um tigre siberiano. Mas não é um tigre qualquer. Ele não deixa muitos rastros e quando ataca, desaparece rapidamente. As autoridades o chamam de inimigo fantasma, e por mais que caçadores e guardas florestais tentem capturá-lo, o felino sempre está um passo à frente. Para os moradores, ele não é mais um animal selvagem, é uma maldição viva. E enquanto o governo promete respostas, o terror continua à espreita do lado de fora da porta. Hoje, no Ordinário, você vai saber o que está acontecendo nesse momento em uma vila da Sibéria e por que os moradores estão há meses trancados em suas casas. Deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda muito. Vamos ao vídeo. No extremo leste da Rússia existe uma vastidão esquecida pela modernidade, moldada por invernos brutais e florestas densas, a região de Primor. Ali, pequenas vilas sobrevivem isoladas, espalhadas ao redor de lagos gelados e bosques antigos, onde os homens tiram seu sustento da pesca e da extração de madeira. São comunidades trabalhadoras formadas por famílias que conhecem cada trilha e que se esforçam para viver em harmonia com a natureza. Durante décadas, esses vilarejos mantiveram uma distância respeitosa dos predadores da taiga, como ursos e tigres siberianos. Eles raramente eram vistos próximos aos assentamentos humanos, porém, a cultura de caçar alces, veados e outros animais herbívoros que se aproximam das vilas é comum. Afinal, a população consome a carne e faz roupa com seu couro para uso pessoal e para venda. Mas algo mudou. Cerca de 2 anos atrás, os sinais começaram a aparecer. Discretos, quase imperceptíveis para quem não presta atenção. Cachorros, companheiros leais de caçadores e pescadores, começaram a desaparecer simplesmente. Um a um eles sumiam quando acompanhavam seus donos até áreas de madeireiras ou em acampamentos de pesca. Em muitos casos, os cães se adiantavam na floresta adentro, farejando rastros ou perseguindo pequenos animais. Mas minutos depois, o que se ouvia era um súbito silêncio, e então um rugido abafado seguido por latidos desesperados que logo cessavam. Por segurança, ninguém entrava na mata para procurar os animais. Sabiam que havia algo ali, certamente um tigre. Ao longo de meses, esse padrão se repetiu. Em algumas vilas, os moradores chegaram a instalar cercas improvisadas. Outros adotaram o costume de não sair de casa após o pôr do sol. E isso alimentava rumores, mas que ainda podia ser ignorado. Até que, em 2025, o silêncio da floresta deu lugar ao grito. O inimigo finalmente mostrou sua verdadeira face. Não mais satisfeito com os cães, ele começou a atacar os próprios humanos. Um lenhador foi a primeira vítima. Ele saiu para avaliar uma área de corte de madeira e não retornou. O que restou do seu corpo foi encontrado no dia seguinte por um amigo de profissão que percebeu que o homem não havia voltado de sua avaliação. O relato correu como fogo por entre as vilas e o medo voltou mais forte do que nunca. Semanas depois, um guarda florestal desapareceu. Mais uma vez, o que restou do homem foi encontrado por uma equipe de busca que investigava seu desaparecimento. Mas foi em Zelenovka que a tensão explodiu. Tigres passaram a ser vistos nas ruas centrais da vila. Um deles abateu um cachorro na frente dos seus donos, que rapidamente se trancaram em casa e acionaram a polícia. Mas o animal foi mais rápido e fugiu em pouco tempo. Outro foi encontrado dormindo em um playground, como se já não houvesse qualquer medo dos humanos. A polícia não podia abatê-lo se ele não estivesse atacando um humano por uma lei implantada em 2010, a qual falaremos dela mais tarde nesse vídeo. Ao esperar a equipe de veterinários vir da cidade para a vila, o tigre foi embora para a floresta. Devido a isso, as escolas fecharam, famílias inteiras passaram a viver trancadas dentro de casa.
Os moradores não ousavam sair nem para pegar lenha. A floresta, antes fonte de vida, agora sussurrava perigo. Ninguém sabia onde ou quando seria o próximo ataque. Na manhã seguinte, o horror bateu à porta, literalmente. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Foi um vizinho de longa data quem encontrou a cena. Preocupado com a ausência de Victor Maliguin, um senhor de 68 anos foi até sua casa para ver se ele precisava de algo. Encontrou a porta entreaberta e o silêncio dentro da residência foi como um aviso. Ao abrir por completo, congelou. O corpo de Victor estava despedaçado. Seu cão, um velho labrador preto, que sempre o acompanhava, estava ao lado, ou melhor, que restava dele. Uma equipe de busca foi acionada para capturar os tigres próximos às vilas, sedá-los e remanejá-los a quilômetros dos assentamentos humanos. Porém, nenhum tigre foi encontrado. E foi nesse clima de medo e incerteza que ocorreu o ataque mais simbólico de todos, aquele que transformaria um problema local a estampar várias matérias de jornais em todo o país. Andrei Kovior era mais do que um guarda florestal para a vila de Zelenovka. Ele era um nome conhecido, uma figura de autoridade, respeitado por todos, pois já tinha ocupado um cargo político na região. Tinha 55 anos e uma longa trajetória em um cargo de respeito, onde ganhou reputação de homem sério e íntegro. No início de março de 2025, quando Andrei e seu assistente entraram na floresta, próxima à remota região de Glubinoy, com a missão de investigar relatos sobre a movimentação incomum dos tigres. Mas nem ele estava preparado para o que viria. Em algum ponto da expedição, o assistente se afastou brevemente. Ao retornar, não encontrou mais o colega. No início, pensou-se que Andrei tivesse retornado para o carro, mas ao escutar um som seco vindo da mata densa, percebeu que o pior estava ocorrendo. Ele correu de volta até o veículo e, em choque, acionou a polícia. O corpo foi encontrado horas depois. A cena era aterradora. Não havia dúvida, o inimigo fantasma havia feito mais uma vítima. E dessa vez um homem que muitos consideravam intocável. A notícia se espalhou e a mídia cobriu o caso com intensidade e em questão de horas já se discutia o episódio em Moscou. O governo regional iniciou uma operação de rastreamento, prometendo encontrar e dessa vez abater o tigre. Mas até o fechamento desse roteiro, nenhum tigre teria sido encontrado e a vila permanece vivendo sobre o medo e o isolamento dentro de suas casas. A vila deixou de viver, agora ela apenas existe. Em meio a esse cenário, perguntas começaram a surgir. Afinal, como um predador tão raro havia se tornado uma ameaça tão constante? Hoje estima-se que existam cerca de 600 tigres siberianos vivendo em liberdade, um número que pequeno, mas representa uma recuperação significativa. Na virada do milênio, esse número mal passava dos 300. Os tigres de Amur, como também são chamados, estiveram à beira da extinção. Foi então que em 2010 o presidente Vladimir Putin lançou uma série de medidas ambiciosas para a preservação desses felinos. Dentro desse protocolo estava o fato de não poder abater um tigre caso ele não seja pego cometendo um ato de violência contra um ser humano. Por isso, no episódio do tigre dormindo em um playground, os policiais não puderam abater o intruso, pois se fossem denunciados teriam que responder na justiça. O objetivo dessas medidas ambientais era, claro, dobrar a população de tigres na Rússia em uma década, e de fato os números subiram. Mas o que nem todos previram é que, embora os tigres estivessem voltando, as presas naturais não estavam. A taiga, severamente explorada por anos, teve sua cadeia ecológica fragmentada. A peste suína africana que chegou à Rússia dizimou os javalis selvagens, uma das principais fontes de alimento para os tigres. Além disso, cervos, alces e outros herbívoros passaram a ser caçados de forma massiva por humanos. Entenda,
Se um caçador tinha o hábito de caçar 6 javalis e um alce, agora ele precisa caçar 2 a 3 alces. Em uma cadeia alimentar, todas as presas naturais dos tigres diminuíram e encontrar comida se tornou mais difícil para eles, até que eles descobriram o ser humano. Em algumas regiões, os tigres passaram a competir com os próprios moradores por comida. Oleg Kozemiak, governador da região de Primor, disse que infelizmente esses encontros entre o tigre de Amur e humanos estão mais propensos a acontecer devido ao número de tigres que vem crescendo na região. Alguns especialistas tentam soar o alerta. Estamos criando predadores sem lhe oferecer um ecossistema equilibrado. Estamos protegendo o tigre, mas ignorando o seu ambiente. Outros são ainda mais diretos. Se a floresta não os alimenta, eles irão buscar comida onde houver. E às vezes, essa comida somos nós. A região de Primor se tornou um campo silencioso de tensão, onde a floresta, o governo e a população vivem uma disputa invisível, mas letal. Talvez a melhor maneira para a população fosse o governo fornecer carne ou gado doméstico para a população por um período de 2 a 3 anos, para que os caçadores não precisassem caçar os herbívoros da floresta, até que os números de javalis, alces e outros herbívoros se restabelecessem, oferecendo presas o suficiente para os predadores e para os seres humanos. Fato é que enquanto o inimigo fantasma continua solta, cada nova manhã traz consigo uma pergunta que ninguém ousa responder. Quem será a próxima vítima? Comente o que achou e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.